Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? É um grande prazer estar aqui ao vivo para mais um webinar aí dessa série de 3 encontros online promovidos pelo 30% Club em parceria com a Talences Group e a TechMac. Se você é novo aqui no nosso canal, não deixe de fazer a sua inscrição para ser notificado aí dos próximos eventos. A gente tem um próximo webinar acontecendo agora no dia 3 de setembro, nesse mesmo horário. Eu sou Olivia Ferreira, eu sou fundadora da Enlight, eu sou co-chair do 30% Club aqui no Brasil e eu vou moderar hoje o nosso painel. Para quem não conhece, rapidamente, a campanha do 30% Club é um movimento voluntário global que promove a equidade de gênero nos conselhos e nos C-levels através aí da adesão de presidentes e presidentes de conselho que estabelecem metas voluntárias aí para aumentar essa participação feminina nos conselhos. A campanha ela teve início há 10 anos no Reino Unido, já está presente em mais de 15 países e no Brasil desde 2019. E aqui no Brasil a gente tem 2 grandes metas. A primeira que é ter pelo menos uma mulher em todos os conselhos aí das empresas que compõem o Índice Brasil, que é o índice BRX100 da B3, até 2021. Hoje tendo aí como alvo 36 companhias desse índice que ainda tem conselhos exclusivamente masculinos. E a gente tem uma segunda meta que é alcançar aí pelo menos 30% de mulheres nesses conselhos até 2025, partindo aí hoje de um percentual hoje de 11% de mulheres nesses conselhos. Então, obviamente, são metas aspiracionais e a gente vem trabalhando aí junto com vários stakeholders que são capazes aí de promover essa mudança. Um desses grupos de stakeholders é justamente os investidores, né, que são hoje o foco aí desse nosso webinar. Então, para dar início a esse encontro, o tema hoje é o equilíbrio de gênero nos conselhos e a visão dos investidores institucionais. A gente vai discutir como é que esse papel dos investidores, né, no equilíbrio de gênero tem se dado, né, no Brasil e no mundo, e de que fato a cultura de stewardship e o incremento aí dos investimentos ESG também podem contribuir aí com a diversidade nas empresas aqui no Brasil. E para falar desse tema, a gente tem aí 2 convidados bastante especiais que eu queria desde já agradecer a presença, dar boas-vindas, né, e apresentá-los a vocês. A gente tem a Luzia Hirata. Boa tarde, Luzia, tudo bem? Oi, Olivia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Luzia, ela é analista ESG no Santander Asset Management. Ela é responsável pela área de ESG na gestora. Ela tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade, né, tendo atuado aí como consultora na PwC. Ela é formada em engenharia química, com mestrado em finanças e economia. Bem-vinda, Luzia. E também queria dar as boas-vindas para o Fábio Coelho. Fábio, que é presidente da AMEC, que é a Associação de Investidores de Mercado de Capitais. A associação hoje congrega cerca de 60 investidores, né, que juntos detêm aí mais de 700 bilhões de reais em ativos sob gestão. E Fábio anteriormente foi superintendente da Previc, atuou também como economista do Banco Central. Ele é graduado em engenharia civil, tem mestrado em finanças, doutorado em economia. Bem-vindo, Fábio. Como vai? Uma boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Bom, sobre a dinâmica hoje do nosso painel, o nosso evento vai até 18h30. A gente tem, eu vou fazer uma abertura rápida, contextualizando um pouco o tema que a gente vai debater. Vou abrir para algumas perguntas, tanto para a Luzia quanto para o Fábio. E ao final do evento, a gente vai abrir para perguntas para o público. Então, inclusive, se vocês já quiserem começar a deixar as perguntas de vocês aqui pelo chat do YouTube, vai ser muito bom. Porque a gente quer ter essa participação de vocês também. Então, para começar a falar desse tema, eu vou passar rapidamente 3 slides, trazendo um pouco da perspectiva global aí sobre esse assunto. E no primeiro slide que vocês estão vendo, a gente vê como é que está hoje a participação nos conselhos de mulheres, né, a participação de mulheres nos conselhos aí nesse último ano. Esse ranking é um ranking da Bordex, ela faz esse ranking anualmente, eles analisam aí as maiores empresas dos maiores mercados e observam como é que está essa participação feminina. Se a gente olha, a Europa toda praticamente, ela já está acima aí de 30% de mulheres em conselho. A gente vê alguns países aí na outra, né, do outro lado, contramão, eu
diria, o Brasil, a Rússia, o Japão, infelizmente, aí na casa dos 10% ainda, e globalmente a gente já vê essa média global indo para 25%, né? Se a gente olha retroativamente, nos últimos 10 anos, houve um incremento aí de pelo menos 10 pontos percentuais nesse aumento aí de participação feminina. Então, acho que a gente tem bastante que avançar aqui no Brasil. Queria só fazer uma ressalva do Japão. O Japão está ali 9%, mas na verdade há 2 anos eles começaram um trabalho bem importante de avanço aí da diversidade em conselho. Então a gente deve ver o Japão se movendo mais próximo aí da média global nos próximos anos. E a gente espera, obviamente, que o Brasil siga essa trajetória, né? E no segundo slide eu queria mostrar 2 países especificamente que fizeram uma mudança importante também nos últimos anos. A Inglaterra, né, que é a origem aí do 30% Club, ela avançou bastante, ela alcançou 30% de mulheres nas 350 maiores empresas no ano passado, isso sem cotas governamentais, e lembrando que a Inglaterra saiu também de uma média de 10, 12% de mulheres em conselho, isso em 2010, 2011, e ela vem nessa trajetória de crescimento. Em 2018, ela bateu a meta dos 30% nas 100 maiores empresas, e agora eles continuam avançando rumo aí à equidade, o 50-50, né? Estados Unidos também fizeram uma aceleração importante aí nos últimos anos. No ano passado, eles conseguiram zerar praticamente a quantidade de empresas do S&P 500 que tem aí conselhos exclusivamente masculinos. Então, hoje, quase todas essas companhias praticamente já têm pelo menos uma mulher nos seus conselhos. E eles já estão também bastante próximos aí de chegar a 30%. E o que tem puxado, na verdade, essa mudança, né? A gente tem 2 grandes drivers aí que tem puxado esse tema. Primeiro, obviamente, o impacto da regulação, então, as cotas, né, para mulheres em conselhos, vários países adotaram, mas também a questão da ação dos investidores, né? Então, muitos dos avanços que a gente tem visto na diversidade nos conselhos, eles têm sido uma resposta, né, das companhias ao engajamento, né, seja individual ou coletivo, de grandes investidores internacionais, incluindo aí os maiores investidores institucionais, como a própria BlackRock, a State Street, a Vanguard, né, e vários outros grandes fundos de pensão no mundo, né. O que a gente nota é que esses engajamentos aí sobre diversidade, né, eles têm se intensificado juntamente com o crescimento dos investimentos ESG, que são aqueles investimentos que levam em consideração as questões ambientais, sociais e de governança nas suas análises aí de risco e oportunidades. Então, no terceiro slide, a gente consegue ver um pouco desse crescimento, né, dos investimentos ESG nos últimos anos. A gente vê, por exemplo, o Japão, houve aí um crescimento de mais de 300% desse tipo de investimento nos últimos anos. Coincide aí também com esse avanço na questão da diversidade em conselho, e segundo o PRI, que é o Principle, né, for Responsible Investing, o total de ativos geridos aí pelos seus signatários nesse ano passado ultrapassou 80 trilhões de dólares. Isso é 4 vezes mais do que há uma década, e a perspectiva é que esse volume de investimentos para esse tipo de investimento continue crescendo, né? Então, de fato, a gente está vendo um fluxo crescente de capitais indo para os chamados ESG investment, né? E a diversidade, obviamente, faz parte tanto dos aspectos sociais quanto de governança. Então, o que a gente tem visto é cada vez mais uma preocupação desses investidores institucionais em entender como as companhias têm lidado com a questão de diversidade. E esses investidores, eles querem ir além das questões de check the box, né? Assim, se tem ou não tem mulheres no conselho, se tem ou não tem negros em cargos de gestão. É claro que eles querem ver isso, mas eles estão preocupados em ir além. Eles querem entender se existe aí uma cultura de diversidade nas companhias. Eles querem entender como é que são as políticas corporativas com relação à diversidade e inclusão. Então, por exemplo, a empresa tem uma política de diversidade no conselho? Como é que são as práticas de contratação, né, de treinamento, de retenção de negros? Querem entender como é que está o gap de remuneração entre os gêneros? Querem saber, por exemplo, como é que está a taxa de retenção, né, de retorno de licença maternidade? Enfim, são muitas métricas e KPIs que esses investidores estão buscando, né, entender nas companhias, mas, na verdade, eles querem ir além dessas métricas. Eu falo que o que a gente
gente percebe nesses diálogos, né, e nesses engajamentos que a gente observa dos investidores com as companhias, eles querem entender um plano de ação, né? O que as empresas estão fazendo para melhorar essa questão da diversidade, né? E cada vez mais o mercado ele tem, de fato, exigido das companhias uma transparência com relação a esses gaps, né? A empresa ela tem que reportar quais são essas externalidades, quais são esses gaps, para daí começar uma conversa e poder demonstrar, né, para o mercado e para esses investidores o que eles estão fazendo para melhorar isso, né? Então, no fundo, acho que quando a gente fala de diversidade aí do ponto de vista do investidor, o que a gente percebe é que eles estão interessados em entender como a empresa lida com o capital humano, né? De que forma a empresa está aproveitando, né, melhor todos os recursos disponíveis no mercado. Então, os investidores querem, no fundo, garantir, né, que a empresa não está desperdiçando nenhum talento por não ter mulheres em cargos de liderança ou negros no conselho, enfim. E a gente observa também que aqueles investidores que estão praticando de fato o stewardship, né, sendo aí efetivamente responsáveis, né, pelos seus investimentos, exercitando o diálogo com as investidas, né, exercitando a sua influência nas investidas, exercendo o voto, né, esses investidores eles estão percebendo também que não existem mundos paralelos, né, de um lado eu tenho indicadores financeiros, de outro lado eu tenho os indicadores ESG. Na verdade, esses mundos conversam, né, eles são integrados e cada vez mais a gente vê questões ESG se tornando materiais nas empresas, né? E obviamente, né, existem questões ESG que são materiais para um tipo de setor, para um tipo de empresa e não necessariamente para outro. Então é importante que isso fique claro também, mas você tem questões ESG que de fato permeiam aí vários tipos, né, e grande parte das empresas. E eu diria além disso, né, hoje a gente está falando que os investidores eles têm que ter uma habilidade até de prever essas futuras materialidades, né, porque às vezes algo que não é material hoje, ali na frente vai se tornar, né, um exemplo disso que a gente está vivendo hoje é esse boom aí na contratação de conselheiros negros nos Estados Unidos, né, do dia para a noite aí também em resposta aí a essa crise, né, social aí, que a gente está vendo nos Estados Unidos de racismo sistêmico, as empresas que não tinham nenhum conselheiro negro passaram a ser muito mal vistas, né, e isso começou a causar uma série de danos aí, né, aumentando o risco reputacional, o risco de atração, retenção de talentos. Então, as empresas agora estão correndo atrás e todo mundo está querendo contratar conselheiros negros. Então, assim, a gente vê que em função de uma questão social que num primeiro momento não estava tão latente, talvez materialmente falando, e que do dia para a noite se tornou. Então, eu falo que vai ter que ser até uma habilidade nova desses investidores, né, de tentar prever e antecipar possíveis materialidades aí. Então, enfim, para resumir, a gente tem, obviamente, observado globalmente, né, vários investidores internacionais engajados com esses aspectos ESG, incluindo diversidade, e resta a gente saber como é que nós estamos aqui no Brasil com relação a essas pautas, né? Então, tendo isso aí como pano de fundo, queria começar a abrir a discussão aqui, começando com o Fábio. Fábio, queria te pedir, por gentileza, se você pudesse compartilhar com a gente a sua visão sobre esse momento Brasil, das práticas, né, e principalmente da cultura de stewardship, e de que forma também esse aumento aí no fluxo de capital para os investimentos ESG tem impactado aí também os investidores brasileiros e a cultura aqui de stewardship no nosso país. Maravilha, muito obrigado pela contextualização, Olívia. Cumprimento aqui também minha colega de painel, Luzia. E é importante dizer que é uma grande satisfação estar aqui discutindo esse tema, muitas vezes negligenciado, mas que é totalmente importante aqui, né, discutir diversidade, a diversidade de gênero no mercado de capitais brasileiro. Eu vou tentar partir aqui do geral para o específico, tentando dar um pouco de talvez um senso aqui de localização sobre onde é que a gente está hoje na discussão de ESG no Brasil e no mundo, né? A gente sabe que esse tema ganhou muita visibilidade nos últimos meses, alguns fatores eu acho que aceleraram esse processo, e vou tentar fazer o link aqui, né, inserindo a diversidade de gênero
e como é que os investidores estão olhando isso com essa lupa, essa lente do ESG, né, e traduzir um pouco dos próximos passos no Brasil e no mundo. Eu acho que eu vou começar o nosso bate-papo aqui dando um pouco de contexto sobre a MEC. A MEC é uma associação de investidores, a Olivia comentou aqui, mas a gente está numa posição privilegiada, eu acho, aqui no Brasil, para enxergar o que os gestores, o que os investidores institucionais e os fundos de pensão estão fazendo efetivamente para dar seus primeiros passos. Tá? E aí a gente, eu acho que volta um pouco no tempo, mas um pouquinho só, né, para olhar os últimos movimentos e tendências mundiais. Eu tenho uma visão particular de que a sustentabilidade ou a responsabilidade socioambiental, que a gente discutia há alguns anos, e o ESG, eles são parentes muito próximos aqui. Em algumas situações a gente interpreta até como se fosse a mesma coisa. Mas a gente viu muitos investidores institucionais assumindo compromissos públicos nos últimos meses. Isso tem a ver, certamente, com uma maturidade, eu acho que, dessas instituições para perceber que existe sim uma responsabilidade, um dever fiduciário, num contexto mais amplo, de que as empresas talvez seriam as instituições mais propícias para as mudanças sociais no mundo, e os investidores, como acionistas, percebem, então, esse papel de acelerar esse processo de fazer as coisas acontecerem. Tá? E qual é a ferramenta que os investidores têm à sua disposição para, de fato, influenciar as empresas? A gente costuma dizer aqui que é o poder de ser acionista, mas eles o fazem por meio de uma palavra que em português seria engajamento, e que lá fora, talvez o conceito mais próximo, a Olivia mencionou aqui, seria o stewardship. O que é isso e por que isso é importante? Eu acho que existe uma tendência aqui do que a gente está vendo, né, sobre ESG no mundo, né, de que o aumento de exposição, né, até de renda variável na carteira dos investidores institucionais, a gente está vendo juros negativos aí no mundo inteiro, o juro no Brasil também caindo muito próximo, e vocês percebam aqui que eu já estou fazendo o link financeiro com informações não financeiras aqui praticadas pelo ESG. Tá? E os investidores começaram a olhar o que estrangeiros estão fazendo, em especial na Europa, e viram o assunto numa velocidade, inclusive entrando no campo regulatório. A Olivia citou isso aqui também. Né? E o ESG virando mainstream, entrando na pauta do Fórum Econômico Mundial, entrando nas cartas dos presidentes das instituições. A gente viu, o mais famoso deles talvez tenha sido a BlackRock. A gente viu diversas outras situações do ESG, né, nesses compromissos públicos que eu citei. Né? E como é que a gente coloca a questão da diversidade no meio de tudo isso? Eu acho que o primeiro ponto aqui, de falar de práticas de stewardship no Brasil, né, está nesse reconhecimento aqui do dever fiduciário dos gestores. Como é que o pessoal faz essas reuniões de engajamento? E aí eu acho que tem uma mensagem positiva e outra nem tanto aqui, né? Copo meio cheio, meio vazio. O primeiro, talvez relacionado a essa questão diversidade de gênero geralmente começa no S de social. Os investidores, então, percebem, nesses indicadores que a Olivia mencionou, qual o percentual feminino hoje nos conselhos. Eles percebem que essa diversidade ela precisa gerar uma métrica de comparação nas empresas, mas depois eu acho que ela pula para o chapeuzinho da governança, pula para o G. Né? E numa tendência mundial de perceber que as empresas que acabam incluindo um número maior de mulheres nos seus boards, elas têm uma condição melhor de tratar outros temas que acabam gerando uma criação de valor no longo prazo. Essa é a premissa dos investidores quando se fala de ESG. Então a gente, a despeito de toda essa tendência desse burburinho mundial, tem um propósito muito claro para os investidores. Olha, eu quero gerar valor me relacionando com as empresas. E você tem esse viés do S e do G aqui tratando a pauta da diversidade, né?
E a MEC tem percebido que as reuniões de engajamento com as empresas, né, onde os investidores buscam criar essa conexão de fazer cobranças, que o assunto ESG tem aumentado exponencialmente. A gente percebeu em reuniões internas de engajamento coletivo, né, é muito interessante você ver o investidor sentando com o presidente do board da empresa e fazendo perguntas do tipo, olha, como é que vocês estão se preparando internamente para facilitar o fast track feminino na sua organização? Né? E você percebe que o CEO da empresa ou o chairman do board está do outro lado, às vezes constrangido, né, de entender que, puxa vida, os investidores estão sim preocupados com essa pauta. Como eu falei, eu acho que esse é o viés positivo do que a gente está vendo. Eu vou comentar aqui na sequência alguns pontos interessantes. Qual que é o viés negativo, no Brasil especificamente? Tá? Que hoje a gente ainda enxerga uma certa dificuldade de observar engajamentos especificamente para questões de diversidade. A MEC hoje um apoiador oficial do PRI no Brasil, né, o Network Supporter, e o PRI, uma instituição global também, eles têm uma prática de engajamento sobre temas muito mais específicos. Então a gente conversa com o PRI, só para dar um pouco de contexto aqui, e eles dizem, olha, nós vamos buscar junto aos investidores brasileiros, aqueles que estão interessados em fazer uma pauta de engajamento em empresas provedoras de proteína animal, algo muito específico. E se a gente trouxer essa realidade para o Brasil, vamos nos engajar com empresas que praticam diversidade no último nível. Levantar a mão, a gente não vai encontrar meia dúzia de empresas, e aqui eu estou exagerando, mas que tenham essa pauta genuinamente instalada. Exatamente porque eles estão aprendendo a dar esses próximos passos. E quando a gente fala aqui de chamar o board de uma empresa, o conselho de uma empresa para perguntar sobre as pautas de diversidade, em geral, a gente vê que esse assunto está aparecendo num contexto de outras perguntas relacionadas ao ESG, o que é positivo. Né? Mas eu vejo que nessa linha das tendências aqui do que a Olivia mencionou, de que eu acho que ainda vai existir um certo amadurecimento do tema no Brasil. Por enquanto, a gente percebe que questões relacionadas a aspectos trabalhistas aqui ainda estão na frente da diversidade. A gente percebe que processo de exclusão de empresas de tabaco e empresas armamentistas ainda estão na frente do assunto diversidade. Os investidores estão mais acostumados a falar disso, mas o gender equality, o gender diversity está aparecendo sim na pauta das reuniões. Eu vou citar especificamente um engajamento recente que a gente teve, a informação é pública, onde os gestores do Banco do Brasil foram à MEC para fazer um engajamento coletivo. E interessante você ver, né, os investidores sentando com o board e fazendo essas perguntas que eu mencionei. Tá? Uma outra empresa, né, pegando aqui um relatório de sustentabilidade, né, de alguma consultoria, se referindo ao board de uma grande empresa no Brasil, uma top 5 talvez do Ibovespa, eu vou até pegar a referência aqui, a gente olha na avaliação da consultoria sobre essa empresa. Né? Aspas, a gente percebe que o board da empresa está recebendo um red flag da consultoria, exatamente por questões de falta de diversidade ou problemas relacionados à diversidade no board. Né? Diversos estudos recentes sinalizam de que companhias com um número feminino aqui na composição têm uma probabilidade de sucesso muito maior e mais sensibilidade para capturar outros aspectos. E quando se soma a falta de presença feminina nos boards com a falta de outros conselheiros ditos independentes, a gente percebe que isso aqui é uma questão de risco que está colocada na visão da consultoria. Então, eu acho que essa mensagem aqui de red flag que aparece para empresas que eventualmente estão negligenciando a questão da diversidade, eu acho que vai virar uma tendência aqui no Brasil, que eu vou finalizar para acho que não monopolizar o discurso aqui, incluindo outras tendências. Eu acho que uma muito forte que está chegando aqui no país também diz respeito à avaliação dos conselhos, sobre a premissa de que a diversidade, não só de gênero, mas também de formação, de idade, enfim, de outras aqui, como a gente falou,
se insere nesse contexto de que as consultorias começam a prestar um serviço de dar uma nota aos conselhos exatamente para perceber se eles têm condição de olhar tudo o que está acontecendo no mundo, incluindo a diversidade. E eu finalizo aqui ainda na linha das tendências, com esse viés de compromissos públicos, que eu citei que os investidores estão tomando, mas eu acho que ainda de maneira muito tímida, e a gente começa a perceber que essas sinalizações aqui de compromissos públicos, elas começam a ser importantes. E a MEC está inserida nisso quando ela trouxe para o Brasil o Código de Melhores Práticas de Stewardship, ou de engajamento, onde os signatários assumem compromissos públicos de fazerem publicações dizendo, olha, eu me engajei com as empresas no Brasil e busquei respostas para as minhas perguntas. Que perguntas são essas? Perguntas relacionadas à compensation da administração, perguntas relacionadas à gender diversity, à ESG, aspectos de governança, de estratégia de longo prazo, de transparência. Então, se a gente começar a inserir essa sensibilidade de gender diversity nas reuniões de engajamento, a gente está dando um fast track importantíssimo. Mas eu acho que talvez de maneira isolada não fosse suficiente para o curto prazo, motivo pelo qual a MEC é uma grande apoiadora aqui da agenda do 30%. Quando ele diz, olha, legal, vamos cuidar dessa agenda no longo prazo, mas talvez no curtíssimo prazo a gente precise dar aqui o famoso nudge, o empurrãozinho, né, de cobrar posturas, assim como a gente viu recentemente investidores e empresas assinando cartas públicas sobre combate ao desmatamento ilegal ou outras situações, você tem investidores cobrando posições de curtíssimo prazo das empresas sobre gender diversity. Eu acho que, em linha com essa visão de que isso vai trazer ganho de longo prazo, a gente vai acelerar todo esse processo aqui no Brasil. Perfeito, Fábio. Acho que não poderia ter sido mais assertiva aí a descrição desse nosso contexto e ressaltando aí essa importância desse link, né, entre você ter, de um lado, investimentos focados nesses aspectos e uma cultura de stewardship para que isso possa ir direto, né, ir nas questões que realmente importam, né? E só um comentário que eu acho interessante disso que você mencionou no final desse nudging, né? Eu acho que aqui no Brasil, através também do 30% Club, a gente começou a experimentar um movimento, né, de algumas gestoras e alguns fundos de pensão também, que fazem parte aí do 30% Club, de começar esse tipo de conversa com as empresas sobre diversidade, e esse é o segundo ano que a gente faz uma rodada, né, ainda light touch, no formato de cartas, né, abertas aos presidentes de conselho, mas que a gente já tem colhido aí frutos interessantes, né, desde empresas que não tinham noção de que isso era uma preocupação já dos investidores, para agora, esse ano que a gente replicou essas cartas, a gente já tem um engajamento maior de empresas estabelecendo metas, nomeando conselheiras para os seus conselhos, muitas pela primeira vez, né, na história de capital aberto delas. Então, eu acho que, olhando o copo meio cheio, né, é importante que esse tema siga aí como parte dessa agenda mais ampla de ESG, né, obviamente. E queria agora ouvir um pouco da Luzia, que pode trazer para a gente aí também um pouco de experiência prática, né, Luzia, de alguém que trabalha numa gestora de ativos aqui no Brasil. Queria que você contasse para a gente, Luzia, um pouco como é que é feita essa incorporação, né, dessas métricas ESG, né, de uma forma mais ampla dentro do Santander Asset Management, e aí falar um pouco especificamente também da questão da diversidade e inclusão nos seus processos de investimento. Uhum. Ok, Olivia, obrigada pelo convite, né, para participar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Uma coisa assim que eu queria até pontuar antes, né, eu faço parte de um grupo, que é o Grupo Santander, que está bastante comprometido com essa agenda da questão da diversidade em conselhos, está comprometido em definir metas, né, para ter mulheres não só nos conselhos, mas também na liderança executiva, para que essa formação prévia, né, possa vir aí para fazer parte de demais estruturas de conselhos de administração. E nós, como Asset, a gente tem todo um processo de análise de investimentos, incorporando as questões ambientais, sociais e de governança.
A gente tem esse processo e essa metodologia já há algum tempo, desde 2001 a gente vem desenvolvendo essas métricas e a forma como a gente avalia as companhias. Mais recentemente, a gente teve uma evolução dessa análise para uma metodologia de âmbito global. Então, hoje, a Asset no mundo todo tem uma mesma metodologia de análise, o que nos torna, o que nos dá uma referência global para avaliação não só das empresas brasileiras, mas de poder compará-las com empresa na Europa, inclusive. E a gente sabe que temas ESG, principalmente em relação a estruturas de governança, estão mais bem estruturadas na Europa, principalmente. Você mostrou alguns dados aí inicialmente, e hoje realmente a gente consegue, com a nossa metodologia, ter alguns parâmetros de comparação. Tá? Então, basicamente, a gente avalia, tanto de ponto de vista ambiental, social e de governança, métricas bastante específicas em relação a diversos assuntos. Então, vamos supor, na questão ambiental, questões de uso de recursos, emissão de poluentes, gestão ambiental são temas que a gente olha, a questão de mudanças climáticas também. No âmbito social, a gente vai olhar questões trabalhistas relativas a direitos humanos, relações com comunidades, relações na cadeia de fornecimento, inclusive, com consumidores e clientes. Então, é uma dimensão bastante ampla. E aí, nesse caso, entra muito a questão de avaliar o percentual de mulheres e homens na empresa, não só de uma forma mais abrangente, mas também em cargos de liderança, e também a análise de quantas mulheres estão no conselho de administração. Isso dentro de um grupo maior que a gente avalia, que é a questão da diversidade como um todo, não só de gênero, né, mas de outros temas relacionados à questão da diversidade. E aí, na questão de governança, de fato, aí a gente vai olhar a estrutura do conselho de administração. E aí, nesse caso, quando a gente vai avaliar a diversidade do conselho, obviamente, a gente vai olhar para o número de mulheres, número de conselheiros independentes, mas tem um outro fator muito importante, que é a diversidade de formação, né? E por que esse dado, ele é importante? Porque a gente entende que quando você tem estruturas de conselho que englobem uma diversidade maior, as companhias conseguem se preparar, né, de uma forma mais estratégica, né, para os grandes desafios que a gente tem observado aí. O mundo mudou muito rápido nesses últimos anos, nesse último ano principalmente, vários desafios, né, que não estavam mapeados anteriormente, e a questão da questão de diversidade, eu acho que é um ponto que está bastante latente, é uma demanda não só de investidores, mas acho que da sociedade como um todo. E quando você tem um conselho mais diverso e que olha mais amplamente para essas questões, ele obviamente vai estar mais bem preparado para enfrentar esses novos desafios. Então, acho que pela parte dos investidores, a gente acaba olhando a questão de diversidade não só como uma ferramenta para a inclusão, mas também de preparar, né, de ter empresas mais bem preparadas para enfrentar aí os mais diversos desafios que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, assim, de uma forma mais abrangente, a gente faz esse tipo de avaliação. E quando a gente vai falar sobre empresas, né, e setores, a gente aqui no Brasil, especialmente, a gente tem uma diversidade em relação à maturidade das empresas nos aspectos ESG, tá? Então, a gente tem empresas que estão muito mais preparadas e têm já atuado de uma forma muito mais enfática, né, para lidar, né, com as questões ESG, e tem aquelas empresas que estão começando. Quando a gente vai falar do tema de diversidade, principalmente, eu acho que a gente está olhando muito para as empresas que estão um pouco mais maduras nesse aspecto, né, de abordar as questões de sustentabilidade como um todo. Tá? Então, assim, obviamente, a gente tem um olhar mais crítico para aquelas empresas que a gente observa, né, que já vem com um grau de maturidade e já vem se desenvolvendo há algum tempo, e com um olhar, né, um pouco mais específico para outros temas críticos e empresas que talvez ainda não estejam tão bem preparadas e que ainda precisem lidar com algumas questões prévias, né, ou mais básicas, digamos assim, para lidar com temas de sustentabilidade. Então, acho que cabe a nós também, né, cobrarmos das empresas, né, uma postura mais efetiva diante das questões de diversidade, de mulheres em conselho, mas a gente também tem que observar o grau de maturidade de cada uma das empresas. Né? Eu acho que esse é um exercício que a gente faz continuamente
para saber exatamente, né, em quais a gente consegue cobrar, né, e que a gente consegue ter resultados positivos, e quais aquelas que a gente tem que fazer um trabalho muito mais de conscientização, um pouco mais de conhecimento, compartilhar conhecimento para que elas estejam mais bem preparadas aí num prazo um pouco maior, tá? Então, acho que a gente tem um pouco desse desafio. Eu tenho certeza que esse tema, ele tem ganhado relevância e vai ganhar muito mais, tá? E muito nesse olhar de que os desafios são enormes, né? E quando você tem não só diversidade no próprio conselho, mas da própria empresa como um todo, tende a ter um olhar mais abrangente sobre as questões mais críticas, né? E para enfrentamento aí desses cenários que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu acho que tem um peso bastante grande, sim. A gente já até fez alguns exercícios anteriormente a respeito disso, né? Depois eu posso até, né, comentar um pouquinho, mas a gente realmente observa que algumas empresas que têm aí um desempenho melhor, que estão realmente, né, entregando os seus resultados, né, no longo prazo, inclusive, são aquelas que têm um olhar mais bem preparado para diversos temas em sustentabilidade, especialmente na questão da diversidade de uma forma geral. Nossa, que interessante, porque a gente ainda, aí olhando um pouco o copo meio vazio, né? A gente também encontra no caminho aí pessoas que ainda duvidam desses resultados, de que, obviamente, companhias que fazem uma gestão mais efetiva aí do seu capital humano, elas conseguem aí no longo prazo ter resultados mais efetivos. Muito bacana. Luzia, acho que você queria pegar um gancho aí de um pouco do que você estava comentando sobre a maturidade das empresas, né? E aí queria te pedir para você trazer algum exemplo prático, obviamente não precisa mencionar a empresa, mas assim, contar para a gente um pouco, né, de algum exemplo de diálogo, de engajamento que vocês tenham feito aí com alguma investida, especificamente sobre esse tema de diversidade. Qual foi o contexto, enfim, qual foi a abordagem, como é que foi essa recepção também por parte da companhia, e que são resultados aí desse tipo de diálogo, né? Exato, Olivia. A gente fez um exercício alguns anos atrás para mapear justamente esse ponto que vocês estão bastante engajados, né? Que é ver quantas mulheres têm no conselho. A gente fez um estudo, primeiramente pegando as empresas que são listadas no ISE, né? Que é o Índice de Sustentabilidade da B3, ou seja, são aquelas empresas que têm um diferencial em relação ao tema ESG, dentro do ambiente da Bolsa de Valores. A gente mapeou, né, inclusive no questionário do ISE, existem questões bastante específicas em relação à quantidade de mulheres no conselho, em relação a se tem políticas para diversidade ou não, né, ou seja, já é um conjunto de perguntas que já é feita para as companhias de capital aberto, principalmente, né, pontuando que esse é um item importante dentro de uma avaliação de sustentabilidade. A gente pegou todo esse universo, né, e avaliamos, né, o número de mulheres em cada um dos conselhos, né, avaliamos quais são aquelas que se diferenciam. E o nosso intuito naquela época foi justamente pegar as que estavam mais bem posicionadas, né, e conversar justamente com as pessoas responsáveis para entender assim, bom, qual que é o contexto, por que você realmente implementa essa política, por que é importante. Tá, a gente fez esse estudo muito para tentar obter melhores práticas e principalmente para identificar quais são os desafios, né? Por que a gente não tem hoje, né, no Brasil um número maior de empresas que tenham pelo menos 30% de mulheres no conselho? O Banco Santander é uma empresa, a gente tem 33% de mulheres no nosso conselho. Então, assim, quais são os desafios, né? E foi bastante interessante esse exercício porque a gente fez um engajamento com algumas empresas, principalmente aquelas que estavam mais na liderança, né, para entender quais são os processos, o que possibilitou, né, ter essas mulheres no conselho. E aí uma coisa que eles comentaram com a gente, que era um desafio, era de ter realmente pessoas que fossem preparadas, né, para assumir esses cargos, né. Então, assim, a gente entendeu que existe sim, né, um trabalho prévio, né, de igualdade de salário, de preparação, de ter mulheres, né, em cargos de liderança executiva, principalmente, para que isso seja um motor de preparação para que você consiga eleger um número de mulheres maior dentro dos seus conselhos de administração. Então, a partir disso, a gente entendeu que, bom, não adianta só eu avaliar
o número de mulheres no conselho e pronto, né? Tem uma série de outros indicadores prévios, né, que é muito importante que a gente avalie. Um outro ponto que a gente entendeu também é que existem alguns setores, né, que isso é ainda mais complexo de você abordar e de você debater. Muitas empresas me falavam o seguinte: olha, mas esse setor, esse negócio, ele é muito masculino ainda, ele é muito dominado por executivos homens, então para a gente não faz sentido. Então, assim, esse é um outro entrave, é um outro mito, né, que a gente também tem que debater, mas é fato, existem alguns setores em que a presença feminina ela é muito mais forte, portanto, a gente viu que são setores que conseguem mais rapidamente, né, atingir essas metas, e tem outros setores que a gente realmente vai ter uma dificuldade maior, mas não é impossível. Para isso, você de fato precisa ter esse preparo, precisa quebrar um pouco, né, dessa resistência inicial, porque não é porque é um setor que está dominado por homens no cargo executivo, é que, né, justamente por isso, muitas vezes você precisa ter uma visão diversa, e aí eu acho que a gente fala de diversidade de mulheres, é uma componente, mas a diversidade como um todo, né, a diversidade de formação, de etnia, né, enfim, também é muito rica, né, e pode contribuir, sim, de fato, para ter um olhar estratégico diferente, né, para ter algum tipo de direcionamento, né, no discurso, no debate. Ou, enfim, a diversidade é sempre muito importante quando a gente está falando em definições estratégicas. Então, nesse trabalho de engajamento, né, no qual a gente conversou com algumas empresas, foi muito importante para que a gente identificasse justamente os desafios, né, o que a gente deveria olhar previamente, né, não só o número de mulheres no conselho, mas quais são outros indicadores prévios, né, que são importantes de monitorar também, para que a gente pudesse acompanhar isso ao longo do tempo, né? E eu acho que essa questão do engajamento, como o Fábio falou, é muito importante, porque eu acho que a partir de uma demanda, né, de investidores principalmente, a gente consegue mover algumas companhias nesse sentido, e a gente está vendo vários movimentos aí mais recentes, né, em relação à questão de desmatamento, em relação a outros aspectos ambientais ou até mesmo sociais, que de fato estão acabando movendo um pouco mais. E a gente também está no momento agora em que se muito discute, né, o que é o ESG, como é que os investidores estão olhando para isso, as empresas, por outro lado, tentando entender o que é e o que eu preciso fazer para atender essas novas demandas. Então, acho que a gente está num momento bastante propício para debater todos esses temas que são bastante críticos, principalmente aqui no Brasil. Perfeito. Perfeito, Luzia, obrigada. Acho que é bem nessa linha que a gente está caminhando. É um processo educativo, né? Tanto para o lado dos investidores quanto para o lado das empresas, né? Queria voltar ao Fábio, a gente já está aqui com algumas perguntas também. Queria voltar a você, Fábio. Você comentou um pouco que a AMEC tem feito um trabalho importante aí de também facilitar aí um pouco esses engajamentos, né? Essas conversas, esses diálogos. Na experiência que vocês têm tido, e imagino que essas conversas estejam acontecendo entre investidores e conselheiros, presidentes de conselho, né? Que eu acho que são um elo super importante aí entre o que acontece na empresa e os acionistas, né? E aí olhando para a base completa de acionistas, não apenas dos controladores, né? Então acho que é super valioso. Conta um pouco para a gente como é que você vê esses engajamentos avançando no Brasil, na medida em que também os investimentos ESG ganhem tração por aqui, né? Legal, eu acho que eu vou te trazer alguns exemplos aqui que fica mais fácil de ilustrar. Anualmente, né, a gente fala aqui da temporada de assembleia, em anos normais, vamos dizer assim, não estamos falando de 2020, a temporada de assembleia formal das empresas, ela costuma começar em março e ser finalizada, ser concluída ali no final de abril. Então esse período ali de março, abril, ocorrendo as reuniões, e o mês de fevereiro, historicamente, é um mês de preparação dos investidores para saber como é que eles vão efetivamente votar nas assembleias, tá? Aí eu vou trazer um pouco do engajamento. Então, o que acontece? Aqueles investidores que estão mais preparados,
que já tem essa cultura que a Luzia mencionou aqui de buscar essas perguntas no relacionamento com as empresas, eles têm um processo de preparação, né, para a temporada de assembleias que começa em janeiro ou eventualmente até no ano anterior. Isso já está muito bem disseminado. E a MEC organiza o que a gente chama aqui de pré-temporada de assembleia. Então, nos meses de janeiro e de fevereiro, a gente reúne os investidores para perguntar, olha, quais são os temas que vocês acham relevantes e quais são as empresas que vocês gostariam de se engajar. Então, a gente organiza aqui dezenas de reuniões específicas para cada empresa, para preparar os investidores, para ter um pouco de sensibilidade deles sobre os temas que eles gostariam de se engajar, algum gap. E a Luzia mencionou, e eu sublinhei também no comentário inicial, né, algum gap do conselho que precisa ser preenchido. Então vamos procurar algum conselheiro que eventualmente tenha essa habilidade, exatamente para a gente preencher essa falha. Esse é o rito tradicional, né? E muitos investidores que estão dando esses primeiros passos têm essa cultura de buscar esse engajamento ou exercício do voto quando da ocorrência das assembleias. E a gente percebeu na MEC a importância desse tema não aparecer só uma vez por ano. Então a gente começou e a gente está fazendo um esforço grande em alguns projetos pilotos para ter essas reuniões de engajamento em bases frequentes, fora da temporada de assembleia. Exatamente por entender que, né, esses investidores têm uma demanda para muitas empresas que não vai acontecer só na Assembleia Geral anual, né, a ordinária. De que em outros momentos, fora até das reuniões de assembleia, seria importante conversar. Então o que eu digo para você desse amadurecimento é que, concordando com a Luzia, é um processo assimétrico, heterogêneo. Algumas gestoras já têm isso muito claro, têm esse posicionamento mais de responsabilidade socioambiental há muito tempo. E para essas outras que estão aprendendo, né, a MEC está dando todo esse apoio aqui de digerir toda a sopa de letrinha do mundo da sustentabilidade, do mundo do ESG. Um monte. Então, o pessoal que já está mais acostumado vai participar dessas reuniões, enfim, tem uma dificuldade de digerir. Mas só para concluir essa questão aqui do engajamento dos diretores, dos investidores e do exercício do voto, você começa a perceber que uma indústria que está nascendo ao lado também dessa participação. E aí eu me refiro às consultorias ou assessorias aqui, inclusive assessorias sobre como votar em assembleia. O que essas empresas estão fazendo, né? Elas estão digerindo um volume grande de informação que ainda não digamos assim, disseminado completamente no Brasil e fornecendo esse serviço para os investidores. Então você pega lá, vai ter uma assembleia da companhia Vale daqui 30 dias. Daqui a pouco você recebe um relatório dos investidores para dizer o seguinte, olha, a Vale colocou tais itens na pauta da reunião do conselho e a gente percebeu aqui que a diversidade da empresa é assim e a gente te orienta como sugestão aqui de que vote sobre determinado aspecto, que cobre um posicionamento da empresa sobre determinado outro aspecto. Então, eu acho que tanto dos investidores, quanto das empresas, quanto dos prestadores de serviço, eu acho que existe um aprendizado mútuo e a gente está vendo essa indústria crescer fortemente aqui no Brasil, Olivia. Muito interessante, muito bom. Luzia, a gente está aqui chegando praticamente já quase nos finalmente aqui da nossa webinar, mas queria aproveitar e fazer uma pergunta pegando um gancho do que o Fábio acabou de comentar, especificamente dessa questão da preparação para as assembleias, né? E uma coisa que a gente observa globalmente é que, fruto inclusive dessas avaliações de conselho, né, muitas empresas elas têm se debruçado, né, com o resultado dessas avaliações de conselho e montado planos de sucessão, né, de conselho, e aí olhando para essa questão da composição de uma forma mais estratégica, né? E eu acho que é aí que entra também o que o Fábio comentou, de você começar a ter engajamentos, né, que vão bem antes da Assembleia, justamente para você poder ter tempo de digerir questões como essa questão da sucessão nos conselhos, né? Se pudesse trazer alguns exemplos ou a sua experiência, né, lidando com as empresas aqui no Brasil com relação a esse processo de nomeação de administradores, né? O que vocês percebem que ocorre na prática e o que seriam boas práticas aí na visão de vocês que também cobrem uma série de empresas fora do Brasil, que a gente sabe que já estão um pouco mais avançadas nessa questão. Exato. Essa questão da participação das assembleias, né, como o Fábio falou,
é um trabalho que tem que começar muito antes, né? Inclusive, até um ponto de debate que eu sempre faço com o Fábio é isso, né? Muitas vezes a pauta que chega na Assembleia, ela já está fechada e muitas vezes ela não está abordando 100% questões, né, relacionadas a questões ambientais, sociais ou de governança. Isso indica o quê? Que a gente tem que realmente ter uma preparação prévia. Muitas vezes a gente vai via um engajamento coletivo ou individual, né, antes dessa temporada de assembleias, para que a gente possa, de fato, discutir os temas já né, quando for o período de realização das assembleias e da nossa participação por meio do voto. O que eu tenho observado é que a gente teve um debate bastante grande em algumas empresas, em alguns setores, até mesmo em função de alguns eventos críticos, ou até mesmo em função de questões que estão se desenhando, né, bem críticas em relação à sustentabilidade ou em relação a mudanças climáticas, que é a presença de conselheiros que sejam independentes e especialistas. E eu observei que tem até mesmo um grande número de mulheres que estão assumindo essa função dentro de alguns conselhos, né? Então, mulheres que são especialistas na área de governança ou são especialistas na área de sustentabilidade, mudanças climáticas, assumindo, né, posições nos conselhos de administração, não só, né, porque são mulheres ou estão completando, digamos, essa cota, né, digamos assim, mas porque são pessoas que são especializadas em suas áreas e que estão ganhando também uma grande importância, né, na participação. Esse foi um movimento bem interessante que eu vi nos últimos anos. A gente participou da eleição, né, durante as assembleias de várias dessas conselheiras, né, de quando a gente vê a chapa, né, e vê, né, a candidatura, até mesmo da gente ficar mais feliz e se empolgar, né, para, olha, realmente vamos participar e vamos eleger essas pessoas, mas isso tudo realmente eu acho que vem de um trabalho prévio e muitas vezes vem realmente por uma demanda mais crítica, tá? Esse é um outro ponto também que eu queria comentar. A gente viu algumas empresas de alguns setores, né, que passaram por questões críticas, né, seja no âmbito ambiental, social e de governança, tá? Mas que realmente observaram que tinha uma demanda por mudar as suas estruturas de conselho, né, colocar pessoas especialistas, olhar para a questão de diversidade, né, e levar essa pauta dentro de uma assembleia, né? Então, acho que é todo um trabalho que a gente tem que fazer previamente, né, um trabalho até mesmo de seleção e de ter um olhar, né, de quais seriam os profissionais mais adequados, né, para assumirem essas posições, né, e eu acho que faz parte, sim, de um debate que a AMEC promove bastante com a gente, né, de ter essa conversa prévia, né, com várias empresas nessa temporada, nessa pré-temporada de assembleias, e que é bastante rico para a gente. Perfeito. Fábio, não sei se você quer complementar alguma coisa com relação a esse tema de composição de conselho como um dos temas aí para esses pré-engajamentos bem antes aí das assembleias, né? Bom, posso comentar do que a gente vê os investidores fazendo lá nas reuniões, tá? Eu citei aqui, né, de que o pessoal está buscando gaps a serem preenchidos aqui nessa formação das empresas. E é interessante você perceber como é que eles discutem a indicação dos nomes, né? De você ter eventualmente, por exemplo, uma empresa de varejo que está dando seus primeiros passos no processo de, enfim, de se tornar mais digital, de e-commerce. E aí o pessoal olha para a composição de conselho e diz, sei lá, homens brancos de mesma faixa etária com formações idênticas, são todos advogados, por exemplo. Né? Como é que essa empresa vai enfrentar esse novo desafio se eventualmente todo mundo, em tese, né, estou simplificando aqui, tem a tendência de pensar de maneira igual, né? E os relatórios aqui que eu citei, né, dessas suas consultorias de assessoria de voto, eles estão exatamente olhando isso. O pessoal faz um screening do currículo das pessoas, do currículo da composição atual ou dos nomes indicados, e no final eles trazem um parágrafo de análise dessas consultorias para dizer como é que fulano vai poder contribuir com a estratégia da empresa. E aí é que eu acho que essa questão da diversidade, na minha visão, está entrando mais forte
na agenda dos investidores. Eles estão consumindo diversos materiais que estão provocando um próprio questionamento interno, diz assim, puxa vida, se a consultoria que está me orientando está sugerindo que a gente tenha uma maior participação feminina, eu preciso entender minimamente o que é que está acontecendo. Como eu falei, eu acho que esse viés de criar valor de longo prazo, ele está seguindo esses passos do ESG em crescimento exponencial, mas eu vou voltar num ponto aqui que eu citei anteriormente, de que essas provocações na busca de um fast track, da inserção feminina nos conselhos, ela se torna importantíssima e complementar. O processo de evolução ele é natural, mas a gente precisa dar uma agitada para que a gente tenha essa maior inclusão aqui no Brasil acontecendo também. A gente tem uma última pergunta aqui do Luiz Osvaldo. Ele está colocando assim, há metas para tudo nas empresas, né? E vai muito em linha com o que você acabou de falar, Fábio, desse fast track, né? Por que ainda não há sobre essa questão da participação feminina, né? E a Luzia comentou um pouco, né, dessas cotas, entre aspas, né? Tem muita gente que enxerga que você poder ter espaço para ter mulheres em conselho está ligado às cotas, mas na verdade a gente vê que são metas aspiracionais porque as empresas entendem que isso é relevante lá no longo prazo. Queria que vocês amarrassem talvez, e aí aproveitando também, porque a gente já está chegando no final aqui da nossa webinar, pudessem responder essa questão do Luiz, do porquê que não há essas metas, né? E fizessem também suas considerações finais aí sobre esse nosso tema aí do papel dos investidores nessa questão da diversidade nos conselhos. Quer começar, Luzia? Luzia, por favor. Tá bom. Bom, em relação a metas, né, conforme eu falei lá no início, existem empresas que estão em graus de maturidade diferentes. Eu acho que a gente tem boa parte das empresas que ainda tem grandes desafios em relação a todas as questões de sustentabilidade, muitas vezes um pouco mais específicas do ponto de vista ambiental, ou mesmo das suas estruturações de governança, e tem aquelas que já estão um pouco mais adiante, ou que vêm desenvolvendo seus processos há algum tempo. Sim, tem algumas empresas que têm metas específicas para participação feminina, e aí, como eu comentei, o importante que a gente olha não é só uma meta, né, que conforme alinhada com o 30% Club, de ter mais mulheres nos seus conselhos de administração, essa é uma delas, mas eu acho também que ter um número maior de mulheres em cargos executivos e de liderança também, e também a redução do gap de salário. Eu acho que esse é um outro ponto bastante importante. Então, assim, a gente olha um pouco dessas métricas, né, e porque uma acaba puxando a outra. Então, acho que tudo isso serve, né, para você traçar um caminho pelas empresas para que elas realmente possam chegar numa meta, né, bastante importante de ter pelo menos 40%, 60% de mulheres nos seus conselhos de administração. Essa é a meta do Grupo Santander, né, de ter de 40% a 60% de mulheres no conselho até 2021. E de ter pelo menos, aqui eu estou até com ele aberto aqui, de ter pelo menos 30% de mulheres em cargos de liderança, né, em todo o grupo até 2025 e reduzir, né, zerar, né, a diferença salarial entre homens e mulheres até 2025. Ou seja, eu acho que esse é um conjunto de metas, né, que são importantes, que compõem aí toda a base, né, para você estruturar, né, a participação maior das mulheres em conselhos de administração, e o conjunto dessas metas é bastante importante avaliar. Então, assim, eu acho que tem muitas empresas, sim, que definem metas mais agressivas. Aquelas que não definem ainda, né, talvez estejam passando por um outro momento de maior amadurecimento em outros temas, né, e a gente tem que realmente avaliar todo esse contexto. E tem aquelas que a gente entende que podem ter metas agressivas, eu acho que é aí que está o nosso papel, né, de fazer esse filtro e, de fato, cobrar aquelas empresas para que sejam mais agressivas nas suas metas, para que sejam mais agressivas nas suas políticas e nos seus processos. Perfeito, obrigada, Luzia. Fábio, só quer fazer... Respondendo aí ao colega Luiz Osvaldo, com o questionamento dele também, falando aqui nas considerações finais, eu acho que a gente vai enxergar cada vez mais aqui no Brasil posicionamentos públicos dos investidores institucionais. Isso já ocorre na Europa, isso já ocorre nos Estados Unidos. Que posicionamentos são esses? É do pessoal dizer, olha, a partir de hoje eu só vou investir em empresas que tenham
tais números, no mínimo, de diversidade. E eu vou concordar com a Luzia de que existem tantas outras métricas aqui, enfim, e tantas injustiças que estão sendo acometidas nas empresas brasileiras, que a estratégia, na minha visão, acertada de começar pelo board, de começar com o tom que vem de cima, é algo que tem uma probabilidade maior de funcionar. Exatamente porque o board tem essa separação aqui com os gestores do dia a dia, nesse papel de supervisão da atuação dos gestores, né? E quando você cria esse convencimento, essa diversidade, enfim, e essa cobrança dos investidores por esses números aqui de serem atingidos, você acho que transfere um pouco da cultura para a gestão da empresa, né? No sentido de que, puxa vida, a gente vai descer então para as partes mais operacionais da empresa, não porque existe ali nossa, como é importante aqui a gente ter essa sensibilidade aqui da igualdade, né? É difícil às vezes para um pessoal mais operacional ter essa leitura, mas porque existe uma cobrança que vem do management e, por sua vez, que vem dos boards. Então, eu acho que esses compromissos públicos dos investidores de colocar até restrições, a partir de hoje a gente vai ter esse critério aqui. Isso foi feito para tantos outros assuntos. A gente vê investidor estrangeiro dizendo que não vai consumir carne brasileira se não tiver tal restrição, investidores estrangeiros dizendo que se o desmatamento continuar eu vou ter que tirar o dinheiro porque eu não vou poder fazer, e uma tendência que lá fora, ainda não no Brasil, infelizmente, a gente dizer, olha, eu só vou ser seu sócio na empresa se você assumir compromissos também desses números no mínimo aqui de diversidade. Eu acho que isso vai chegar, mas infelizmente ainda não é o que a gente vê. Perfeito. Perfeito, Fábio. E só acho que nessa questão ainda, até talvez um pouco antes desse compromisso mais amplo que você está mencionando, até o fato de exercer o voto, né? Votando contra, eventualmente, conselhos exclusivamente masculinos, acho que isso também já seria de um grande avanço. A gente vê isso acontecendo aqui no Brasil com mais frequência, né? Bom, a gente está agora encerrando, né? Estamos aqui 18h32, então respeitando aí também o tempo de todos. Queria agradecer novamente a participação de Luzia, muito obrigada, a participação do Fábio, acho que foi sensacional aqui essa discussão, acho que é um começo, a gente precisa fazer mais vezes, trazer mais gente para esse debate, então agradeço novamente, agradeço também a participação de todos vocês, esse vídeo vai ficar aqui gravado no nosso canal, e a gente tem aí um próximo webinar, não se esqueçam, no dia 3 de setembro também, dando sequência aí a essa série que a gente está fazendo pelo 30% agora. Obrigada a todos e uma boa noite. Espero revê-los em breve aí, depois que sair essa vacina também, né? Boa noite, Obrigada, contem comigo, gente. contem Boa com a MEC. noite. Um abraço, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada, Luzia.